O oceano está enviando sinais de socorro para nós. Nos últimos 10 anos, foram registrados cerca de 5.000 casos de encalhamento de mamíferos marinhos. As águas estão ficando mais quentes, o alimento está diminuindo e o ruído humano está cobrindo os oceanos. Todas as espécies, dos peixes pequenos aos grandes, estão sendo afetadas. O aquecimento do mar, a escassez de comida e a poluição sonora estão desorganizando completamente a vida marinha. Os golfinhos, talvez os animais mais queridos por sua inteligência e comportamento amigável, conhecidos até por ajudar pessoas em perigo no mar, também começaram a se tornar vítimas dessa crise. Em 2023, na Baía de Monterey, baleias foram vistas permanecendo em águas rasas, aparentemente tentando evitar algo no mar aberto. Logo depois, corpos de golfinhos começaram a aparecer na costa, com ferimentos circulares de cerca de 7 centímetros, pele rasgada, ossos quebrados e órgãos expostos. E isso não aconteceu apenas nos Estados Unidos. Casos semelhantes começaram a aparecer em várias partes do mundo e podem continuar acontecendo no futuro. A olho nu, quase todo mundo pensou que os tubarões fossem os responsáveis, mas as análises forenses mostraram outra coisa. Nenhum tubarão produz esse tipo de marca de mordida. O verdadeiro responsável é um animal que quase ninguém suspeita e que é muito mais inteligente do que um tubarão. Agora, vamos começar para descobrir quem é, né? E entender melhor o que realmente está acontecendo nos oceanos. Monterey Bay, lugar que muitos chamam de Parque Marinho Aberto, onde mais de 4 milhões de visitantes vão todos os anos apenas para ver golfinhos saltando sobre as ondas, registrou em 2023 um dos primeiros casos de morte de mamíferos marinhos de uma forma para a qual ninguém estava preparado. Na manhã de 18 de junho de 2023, quando a maré baixou em Point Pinos, o corpo de uma fêmea adulta de golfinho nariz de garrafa, pesando cerca de 150 quilos, foi encontrado na praia. Mas o que ficou na areia foi algo que causou arrepios em todos. O abdômen estava rasgado em um corte de quase meio metro. Se você abrir os braços, esse comprimento é quase igual à envergadura de um adulto. As costelas estavam quebradas e curvadas para dentro, como se o animal tivesse sofrido o impacto direto de um carro. Os órgãos internos ainda estavam intactos, sem sinais de aves marinhas, um indício de que a morte tinha ocorrido apenas poucas horas antes. Ainda naquela manhã, a imprensa chegou ao local. Em menos de 1 hora, o Marine Mammal Center mobilizou 25 especialistas. Toda a equipe forense marinha da região central da Califórnia, veterinários, especialistas em marcas de mordida, biólogos comportamentais e também voluntários locais. Uma área de 100 metros de raio da praia foi isolada, de forma semelhante ao que acontece em cenas de acidentes graves. A menos de 500 metros dali, eles encontraram outro golfinho nariz de garrafa morto, com marcas de dentes pequenas, entre 1 e 1,2 centímetros, repetidas em pares e sem formar o arco típico de uma mordida de tubarão. As marcas de impacto no abdômen desse golfinho coincidiam perfeitamente com os ferimentos observados na baleia. As pessoas que se reuniram para observar a cena faziam as mesmas perguntas. Foi um tubarão ou um barco atingiu o animal? Naquele momento, ainda não havia um resultado oficial, mas pelo menos alguns suspeitos já podiam ser descartados. A primeira coisa que os investigadores fizeram foi excluir os tubarões, os predadores mais eficientes do oceano. Como você deve saber, no mundo todo, cerca de 90% dos grandes ferimentos em golfinhos são causados por tubarões brancos ou tubarões-tigre. As marcas de seus dentes sempre formam um arco, com espaçamento regular, e as bordas dos ferimentos são limpas, como se tivessem sido cortadas com uma lâmina. Mas, neste caso, não havia nenhum arco semicircular,
nenhum espaçamento típico entre dentes de 0,5 a 1,5 centímetros, algo normalmente fácil de identificar. As bordas das feridas estavam irregulares, levemente torcidas, e os tecidos moles estavam dobrados para dentro. Algo que tubarões normalmente não causam, já que eles rasgam a carne puxando para fora. Depois dos tubarões, o próximo suspeito foi a orca, a chamada baleia assassina. Essa espécie já foi registrada muitas vezes em Monterey Bay e sua forma de ataque é bem conhecida. Ela remove grandes pedaços de carne de forma limpa, como se estivesse cortando. Em várias partes do mundo, da África do Sul até a Noruega, orcas conseguem remover a camada de gordura de golfinhos em poucos segundos. Mas os ferimentos em Monterey Bay eram completamente diferentes. Bordas irregulares, vários pontos de torção, nenhuma marca de compressão forte da mandíbula e nenhum sinal do efeito de corte limpo, shearing, típico das orcas. O relatório de campo foi claro. No Evidence of Killer Whale Involvement, nenhuma evidência de envolvimento de orcas. Em seguida, os investigadores analisaram a possibilidade de colisão com embarcações. Você talvez já tenha visto fotos de baleias no Alasca ou na Austrália, com cortes paralelos causados por hélices de navios. Esses padrões são inconfundíveis. Mas nos corpos dos golfinhos em Monterey, não havia nenhuma linha reta, nenhum padrão de hélice, nenhum vestígio de óleo, tinta ou qualquer material artificial preso aos tecidos. E o mais importante, hélices produzem cortes lineares, nunca 3 pontos de rasgo com torção, como os causados pela força lateral de um animal vivo. Eles continuaram eliminando possibilidades. Este foi o momento em que os especialistas realmente ficaram perplexos. Quando você elimina todos os grandes predadores marinhos, o que sobra se torna a pista mais importante. Restava apenas um único suspeito final. Uma espécie inteligente, comum e que sempre esteve na lista do impossível. O agressor era outro golfinho. Você não ouviu errado. Após 4 dias de análises histológicas, comparação de marcas de dentes e exames de DNA realizados nos laboratórios do NMFS, National Marine Fisheries Service, e do Marine Mammal Center, os resultados mostraram uma correspondência de 100% com golfinhos nariz de garrafa, machos adultos. A vítima foi atacada pelo próprio membro da sua espécie. Se você está assistindo e se sente chocado, isso é compreensível. Esse tipo de comportamento já foi registrado anteriormente na Escócia, no país de Gales e na África do Sul, segundo relatórios da NOAA 2019 e do Journal of Marine Mammal Science. O detalhe crucial estava na distância entre os dentes, entre 1,0 e 1,2 centímetros, exatamente o padrão da mandíbula de machos adultos. Nas fêmeas, essa distância normalmente fica entre 0,7 e 0,9 centímetros. As marcas de tração com torção lateral também apresentaram até 95% de correspondência com os padrões de ataque documentados em estudos comportamentais em Sarasota Bay, IUA e no Moray Firth, Escócia, e a mais. Exames de tomografia mostraram traumas por impacto, blunt force trauma, que causaram a fratura de 3 costelas, um tipo de lesão que normalmente ocorre quando um golfinho macho usa o focinho para golpear com força. Além disso, no corpo da vítima foram encontradas 17 marcas de arranhões paralelos, com profundidade de 3 a 4 milímetros. Um padrão característico de machos adultos. Por que golfinhos atacariam membros da própria espécie? Nós sempre vimos os golfinhos como gentis, inteligentes, salvadores de humanos. Mas quando olhamos os dados biológicos e a estrutura social deles, a imagem que surge pode ser completamente diferente. Você pode pensar que essa espécie é amigável, mas em certas situações, eles podem estar entre os animais mais violentos do oceano. Só que essa violência é direcionada contra outros golfinhos,
O primeiro motivo vem de uma estratégia reprodutiva sombria que muitos mamíferos já apresentaram: matar filhotes para forçar a fêmea a voltar ao ciclo reprodutivo. Na biologia reprodutiva, as fêmeas geralmente só voltam a acasalar quando o filhote já está independente ou quando o filhote morre. Cerca de 2 a 8 semanas após perder o filhote, a fêmea pode entrar em um novo ciclo. Isso significa que, para golfinhos machos, atacar filhotes pode abrir uma janela de oportunidade para transmitir seus próprios genes. Isso não é apenas uma teoria. A NOAA já registrou esse comportamento na Flórida, na Escócia e também em Monterey Bay. Grupos de machos frequentemente separam a mãe do grupo, a perseguem até a exaustão e depois atacam o filhote, usando golpes com o focinho, puxões pela cauda, empurrões para debaixo d'água ou mordidas no abdômen. Se isso lembra o comportamento de leões ou chimpanzés, você está certo. A diferença é que, debaixo d'água, tudo acontece mais rápido e é muito mais difícil de observar. O segundo motivo está na estrutura social do tipo aliança, que alguns pesquisadores comparam a grupos altamente organizados. Golfinhos machos raramente agem sozinhos. Eles formam grupos de 2 a 3 indivíduos chamados Primary Alliances, que depois se conectam em grupos maiores de 4 a 12 indivíduos, Secondary Alliances. Em Monterey Bay, já foram observadas até Super Alliances com mais de 20 machos, algo extremamente raro. O modo de atuação lembra uma estratégia coletiva. Eles escolhem uma fêmea, cercam em todas as direções, a separam do grupo e podem mantê-la sob controle por horas ou até dias. Se a mãe tenta esconder o filhote ou resiste, o filhote pode se tornar o primeiro alvo. Uma gravação de 2020 mostrou uma Super Alliance de 20 machos atacando um único indivíduo durante 26 minutos contínuos. Algo que poucos estudos documentaram em outros lugares. Se você imaginar essa situação em terra firme, seria semelhante ao comportamento de hienas ou lobos usando a vantagem numérica para dominar um animal menor. O terceiro motivo é o estresse ecológico, algo que está transformando Monterey Bay em um ambiente cada vez mais instável. Dados do California Current Ecosystem mostram que a população de anchovas caiu entre 60% e 70% entre 2014 e 2023. E a população de sardinhas praticamente colapsou desde o início da década de 2010. O aumento da temperatura reduziu a disponibilidade dessas presas, afetando baleias, golfinhos e focas. Menos alimento significa mais competição. Mais competição pode significar mais conflitos. A água também está anormalmente mais quente. Eventos de El Niño em 2015, 2019 e especialmente em 2023 a 2024 elevaram as temperaturas entre 3 graus Celsius e 4 graus Celsius. A água mais quente pode aumentar os níveis de cortisol, deixando os golfinhos machos entre 20% e 35% mais propensos à agressividade. Se você já viu como o calor pode deixar as pessoas mais irritadas, no oceano, esse efeito pode ser ainda mais intenso. Mas sabe de uma coisa? Como mencionamos no início, os casos de golfinhos e baleias mortos chegando às praias acontecem em várias partes do mundo. Mas comparado a outros lugares, Monterey Bay continua sendo o caso mais extremo. Se olharmos os ataques entre golfinhos como um tipo de terremoto ecológico, então essa baía seria o epicentro, onde os impactos são mais fortes, mais frequentes e mais prolongados do que em qualquer outro lugar. E a razão começa com a geografia incomum da região. O Monterey Canyon, um cânion submarino com quase 3.000 metros de profundidade, funciona como uma verdadeira rodovia natural de alimento, concentrando sardinhas, anchovas, arenques, lulas e outras presas em uma área relativamente pequena. Você pode imaginar como um shopping lotado. Quanto mais espécies concentradas, maior a chance de conflitos.
Nesse local, de 5 a 6 espécies diferentes de golfinhos compartilham o mesmo espaço, algo raro em outras partes da costa oeste dos Estados Unidos. Os dados de campo também refletem essa intensidade de conflitos. De acordo com a Marine Mammal Stranding Network, em 2010, apenas cerca de 8% dos golfinhos encontrados mortos nas praias apresentavam sinais de ataques de outros golfinhos. Em 2024, esse número já havia subido para 21%, um aumento de 2,6 vezes em apenas 14 anos. Para ficar mais fácil de visualizar, se em 2010, a cada 10 golfinhos encontrados mortos, menos de um tinha sido atacado por outro golfinho, o primeiro caso aconteceu em 2023 em Point Pinos. Um incidente que fez até mesmo a equipe de resgate recuar por alguns segundos ao ver o corpo. Era uma fêmea adulta, com o abdômen rasgado em um corte de 35 a 40 centímetros, com os órgãos internos expostos. A análise histológica e o DNA coletado nas bordas dos ferimentos corresponderam a 3 machos que provavelmente atacaram ao mesmo tempo, o que chocou ainda mais os investigadores. Havia indícios de que a fêmea poderia estar grávida. Se você pensa que isso poderia ser apenas um acidente, os especialistas disseram o contrário. O padrão de ataque corresponde exatamente ao comportamento de infanticídio já documentado na Escócia e na Flórida. O segundo caso ocorreu em 2022, perto de Santa Cruz, e foi igualmente surpreendente. Um indivíduo jovem foi encontrado com a coluna vertebral quebrada, mas sem nenhuma marca profunda de mordida. Todo o dano parecia ter sido causado por impactos diretos no pescoço, um padrão idêntico aos casos de infanticídio registrados em Moray Firth, na Escócia. Usando apenas o focinho, um golfinho macho conseguiu gerar força suficiente para quebrar a coluna de um indivíduo menor, algo que até grandes predadores marinhos como leopardos marinhos ou leões marinhos raramente conseguem fazer. O terceiro caso foi talvez o mais extraordinário. Em 2020, na região de Moss Landing, onde hidrofones, microfones subaquáticos, registraram todo o incidente durante 26 minutos. Pelo menos 8 machos cercaram um único indivíduo, golpeando, mordendo e empurrando repetidamente em um ataque tão coordenado que os pesquisadores o descreveram como mais parecido com uma execução coletiva do que um conflito natural. Os distress calls, sons de sofrimento, foram registrados por vários minutos, mas o grupo de machos não parou. Isso se tornou uma das evidências mais claras de ataques coordenados em grupo que os especialistas forenses já suspeitavam. O último caso ocorreu em 2019, quando a imprensa local noticiou o que parecia ser um ataque de tubarão, após um golfinho aparecer morto com marcas de dentes serrilhadas. Muitas pessoas acreditaram que fosse um tubarão-macu. Mas a análise dos tecidos mostrou o contrário. O tamanho dos dentes, o espaçamento e a profundidade das marcas correspondiam a golfinhos machos, não a tubarões. Esse caso se tornou um exemplo clássico de como os humanos tendem a culpar grandes predadores, enquanto o verdadeiro responsável pode ser justamente uma espécie que normalmente consideramos amigável. Em Mutsu Bay, no Japão, um estudo publicado na revista Aquatic Mammals, em 2022, registrou um caso em que golfinhos do Pacífico atacaram um filhote durante até 75 minutos. Pelo menos 10 indivíduos participaram, entre eles 4 machos adultos claramente identificados. Eles perseguiram o filhote, morderam o abdômen, giraram o corpo como se estivessem torcendo uma garrafa e o empurraram repetidamente para debaixo d'água até que ele ficasse quase imóvel. Os autores concluíram que este provavelmente foi um caso intencional de infanticídio. As lesões internas, fraturas ósseas e marcas de dentes eram muito semelhantes aos casos já documentados na Europa e na América do Norte. Se isso parece familiar,
é porque o padrão é praticamente o mesmo observado em Monterey Bay. Vários machos, ataques repetidos e o alvo principal sendo os filhotes. Mais a noroeste da Europa, na região de Moray Firth, na Escócia, foi onde o mundo registrou pela primeira vez evidências claras de infanticídio em golfinhos nariz de garrafa. O estudo clássico de Patterson e colegas, publicado em 1998 na revista Proceedings of the Royal Society B, analisou detalhadamente corpos de filhotes com crânios esmagados, colunas fraturadas, costelas quebradas e hematomas internos, todos compatíveis com impactos causados por golfinhos adultos, não por tubarões ou hélices de barcos. Os autores concluíram que o infanticídio deve ser considerado um fator real que influencia a organização social dos golfinhos, e não apenas uma anomalia rara. Ao ouvir isso, você talvez perceba como esses casos se parecem muito com as fraturas e lesões internas que já mencionamos em Monterey Bay. Mais uma evidência vem da Galícia, na Espanha, e das águas ao redor do Reino Unido e do país de Gales. Pesquisas na Galícia relataram ataques de golfinhos nariz de garrafa contra filhotes, com necropsias mostrando traumas severos, tecidos lesionados e fraturas compatíveis com impactos do focinho dos golfinhos. Em Cardigan Bay, no país de Gales, em 2025, um barco de observação de baleias registrou um evento em que 4 golfinhos nariz de garrafa cooperaram para matar o filhote de outra espécie. Um raro caso de infanticídio entre espécies diferentes. Posteriormente, biólogos sugeriram que o comportamento poderia estar ligado à competição por alimento e território. Se você está pensando que esses são apenas casos isolados, os dados mostram o contrário. Do Japão à Escócia, da Espanha ao país de Gales, o mesmo padrão aparece. Vários machos se reunindo, mirando filhotes e causando o mesmo tipo de ferimentos que os especialistas forenses documentaram em Monterey Bay. 3 regiões diferentes, 3 populações sem conexão direta, mas um comportamento tão semelhante que dificilmente pode ser coincidência. Se você está se perguntando, isso é puro instinto biológico ou uma resposta ao ambiente? A resposta é, provavelmente os dois. Os modelos oceanográficos prevêem que, até 2035, a temperatura da água em Monterey Bay pode aumentar cerca de 1,2 graus Celsius. Pode parecer pouco, mas imagine o seguinte: um aumento de apenas 1 grau Celsius já é suficiente para alterar o metabolismo dos peixes presa, mudar os períodos de migração e desorganizar toda a cadeia alimentar como um efeito dominó. Em Moray Firth, um aumento de apenas 0,7 a 0,9 graus Celsius já foi associado a um crescimento de 20% a 30% nos ataques contra filhotes. Então, o que pode acontecer em Monterey Bay, onde a densidade de golfinhos machos é a maior da costa oeste? Se a temperatura subir ainda mais, a disponibilidade de alimento também não está se recuperando como muitos esperavam. Os arenques de Moray ainda não voltaram aos níveis anteriores a 2014. As sardinhas do Pacífico praticamente não se recuperaram após o colapso populacional. As anchovas até mostram recuperação cíclica, mas de forma instável. Quando a comida diminui, o estresse aumenta. Quando o estresse aumenta, os comportamentos agressivos também aumentam. E as primeiras vítimas quase sempre são os filhotes e as fêmeas mais fracas. Pior ainda, a densidade de machos em Monterey Bay não está diminuindo. Em alguns casos, até aumentou ligeiramente. Isso acontece em parte porque menos filhotes sobrevivem e mais fêmeas sofrem com desnutrição, enquanto os machos adultos são o grupo menos afetado. Isso acaba criando um desequilíbrio na proporção entre sexos, mais machos e menos fêmeas. Exatamente o tipo de cenário que muitos estudos ecológicos apontam como propício ao aumento de conflitos. Ao mesmo tempo, o ruído industrial continua aumentando. A cada ano,
a região registra um crescimento de 15% a 20% no tráfego de navios container, além do aumento contínuo de exercícios com sonar militar, e a tendência é continuar crescendo. O ruído também prejudica a comunicação dentro dos grupos. Fêmeas que se separam do grupo ficam mais vulneráveis. Machos podem interpretar sinais de forma errada, aumentando conflitos. E alianças masculinas podem acabar se sobrepondo territorialmente, gerando ainda mais instabilidade. Outra preocupação é o aumento do tamanho dessas alianças masculinas. Antes de 2015, os maiores grupos tinham entre 6 e 10 indivíduos. Depois de 2018, começaram a surgir grupos de 18 a 22. Desde 2021, pesquisadores também observaram sinais de expansão durante a temporada reprodutiva. Ou seja, as alianças podem crescer justamente no período em que o risco de ataques a filhotes é maior. Um grupo de 20 machos coordenando um ataque pode ser comparado a 20 homens atacando um indivíduo menor. O risco aumenta de forma exponencial. E quando juntamos todos esses fatores, água mais quente leva a menos alimento, leva a mais machos, leva a mais ruído, leva a alianças maiores. O aumento dos ataques entre golfinhos se torna algo quase inevitável. E aqui está a parte que faz qualquer pessoa parar para pensar por alguns segundos. O oceano realmente está pedindo ajuda, não com palavras, mas com dados frios. Por fim, se até mesmo os golfinhos, os animais que consideramos os mais inteligentes, amigáveis e pacíficos do oceano, podem se tornar agressores contra a própria espécie, o que isso nos diz? Isso mostra que a pressão que os oceanos estão sofrendo já ultrapassou muito aquilo que imaginávamos. Um ecossistema só revela suas verdadeiras rachaduras quando as espécies mais inteligentes começam a se comportar como se estivessem sob desespero. E Monterey Bay talvez seja apenas o exemplo mais claro desse desespero. Então, na sua opinião, o que está tornando os golfinhos mais agressivos? A escassez de alimento? As mudanças climáticas? O ruído causado pelos humanos? Ou a combinação de todos esses fatores? Deixe seu comentário. Eu realmente gostaria de saber o seu ponto de vista. E se você quiser continuar explorando histórias ecológicas baseadas em dados reais, sem exageros, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos episódios. A história do que está acontecendo nas profundezas do oceano está apenas começando. Você está pronto para continuar essa jornada conosco?